dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Tudo bem, queridos de mim? Você já sabe que eu sou a pastora Ana Cláudia Lemos da Igreja Apostólica Comunhão em Cristo, não sabe? Pois é, estou aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus para você que queimou meu coração. Eu tenho certeza que a nossa amiga, a minha melhor amiga, que eu sei que é sua também, a palavra de Deus, ela tem, sabe, a resposta certa. Eu tenho ela como uma verdadeira luz, como o salmista fala, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. Eu quero deixar mais uma palavra de Deus no seu coração. Eu não sei o dia que você está vivendo hoje, querido e querida de mim, mas eu tenho certeza, oh meu Deus do céu, assim como a palavra de Deus tem me alcançado, sabe, tem me feito viver verdadeiros milagres. Como eu sempre posto, essa paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem. Todos nós temos problemas, mas é porque eu amo meu Senhor. E se nós temos a certeza, sabe, desse amor sobre nós, nos cobrindo, sabe, ai, fica tudo mais fácil. Recebe o abraço da minha amiga hoje, em nome de Jesus, seja qual o dia que você estiver passando. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foi ela que esteve comigo, me abraçando, me acolhendo e me colocando no centro da vontade de Deus. E hoje ela me contou uma história impressionante de um rei, Josafá. Você já deve ter ouvido essa história. Josafá, um homem de Deus, um rei que fez tudo certinho, sabe? Ele começou a reforma, sabe? No templo, nas coisas de Deus, sabe? Reformando tudo, colocando, sabe, a bagunça que tinham deixado no seu devido lugar. E a palavra de Deus aqui em 2 Crônicas, a minha amiga, diz assim, ó, 20, depois disso, ai meu Deus do céu, não é impressionante? Esse depois disso ficou tão assim dentro de mim. Parece que depois que você faz todas as coisas certas para Deus e tudo mais, parece que o mundo vira de cabeça para baixo. Porque quando você se levanta para fazer algo realmente de concreto, de bom, sabe, de agradável, de sólido, existem os críticos, existem os opositores, e você não pode ficar alheio, sabe, achando que você não vai sofrer oposição. E principalmente, como a carta de Efésios diz, eu acho que é Efésios, que diz que a nossa, não é Efésios, a nossa luta, é Efésios, não sei, está escrito que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, são contra principados, potestades e dominadores, eu acho que é Efésios mesmo. E eu sempre digo que todos os dias quando a gente acorda, do mesmo jeito que existe um plano de Deus, existe um plano do maligno para nos destruir. E foi assim com Josafá. E aí juntaram 2 exércitos contra ele. Depois disso, depois que ele resolveu ficar na presença de Deus e fazer a vontade do Senhor. Recebe essa palavra de Deus no seu coração. Depois que você resolve, você fica resoluto em fazer tudo certinho, a oposição vem. E vieram 2 exércitos contra ele, mas um versículo que eu quero deixar assim sobre você, como uma nuvem, no versículo 3 diz assim, então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar ao Senhor. Aleluia! Ai, meu Deus do céu. E aí no versículo 6 ele começou a orar. Depois do povo, sabe, na unidade Deus ordena a bênção. No 6 ele diz assim, ó. E exclamou, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus que habitas soberano sobre os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Ó Yahvé, não és tu que é nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não adeste a descendência de Abraão, o qual amarás para sempre? E aí, ele foi falando das grandezas de Deus. E tem um versículo aqui
que diz assim, ó: ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo os nossos olhos se voltam para ti. Glória a Deus! Eu sempre digo que a palavra de Deus vem como um vulcão dentro de mim. E eu quero que ela faça o mesmo efeito em você. Às vezes nós vivemos guerras como Josafá viveu esse dia, que ele teve medo, sabe? Que ele não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, não via recursos humanos que poderia vencer todos aqueles 2 exércitos, ele bem sabia. Mas ele sabia também quem podia ajudá-lo. A diferença de nós vencermos uma guerra e nos posicionarmos numa guerra animado, sabe, com alegria, com esperança, está em Deus, querido. Eu sempre digo que não é dinheiro, não é poder dos homens, não é filosofia, sabe, não é ciências humanas. Quando você anda com Deus, você sabe que Ele faz. Quando a sua confiança está depositada em Deus, como Josafá aqui começou a orar, começou, sabe, lembrar a Deus de todos os seus grandes feitos. E ter, sabe, a consciência saudável para entender que o mesmo Deus que tinha tirado o povo do Egito, o mesmo Deus que tinha livrado o povo, ele começou, sabe, a engrandecer o nome do Senhor ali naquela oração. E ele falou: Senhor, de todas as coisas que estão acontecendo, nós não sabemos o que fazer. Eu estou com medo, mas os meus olhos estão postos em Ti. Essa é a diferença. Depois que Josafá orou dessa maneira, confessando o seu medo, sabe, a sua angústia, sabe, aquela afronta de toda que ele estava vivendo, e confessou mais ainda que a confiança dele estava em Deus. Se Deus não fizesse, ele não poderia vencer. Deus se levantou e falou assim, ó: não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Glória a Deus! Vocês lembram da palavra de Davi? Davi correu para o desafio do gigante, porque ele sabia que Deus já estava no fronte, lutando aquela guerra por Israel. Temos muitos problemas para resolver, é verdade. Você tem, eu tenho. Mas a diferença, como eu falei, é estar com os nossos olhos postos em Deus. E aí Josafá não teve que lutar, porque o Senhor viu, é um verdadeiro adorador. A confiança dele está depositada em mim, embora ele esteja temendo. Ele não correu para recursos humanos, para pessoas, ele correu para mim. Então corre para seu Pai nesse dia. Seja o dia mais difícil da sua vida. Foi assim comigo. Eu sempre prego daquilo que eu vivo, querido e querida de mim. Deus não desaponta, Deus não nos abandona. Pode faltar todo mundo na sua vida, mas não vai faltar a presença de Deus na sua vida. E nessa guerra você não vai ter que pelejar, se você fizer do Senhor o seu auxílio, o seu ajudador, a sua morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se esconda em Deus. Quando você não sabe o que fazer, quando você está com medo, quando você não sabe realmente como resolver, busca o Senhor. Coloque os olhos em Deus. Tire os olhos do seu problema no dia de hoje. Você não tem como resolver? Entrega para Ele. Eu sempre falo, faz um saco e joga. Tá bom? Se alegra. Eu já vivi muitos dias difíceis na minha vida também. Eu descobri forças em mim que eu não sabia que eu tinha. Mas quando eu olhei em Deus, para Deus, é como Davi. Eu acho que ele se enxergou grande, maior que Golias naquele dia, porque ele sabia que Deus tinha se apoderado dele. É assim que eu me sinto nas minhas guerras, grande no Senhor. Que você se sinta também. Eu estou orando por você. Nessa guerra você não tem que lutar. Quem anda com Deus não precisa lutar. Buscai primeiro o reino de Deus. Esse reino está dentro de você. Deixa Ele reinar. Que você receba essa palavra de Deus no seu coração. Sabe qual é o final da história? Israel venceu, porque Deus já estava lá no fronte, lutando aquela guerra. E eles, Josafá e o povo, só adorava, só cantava, enquanto o Senhor lutava.
tá bom? Recebe essa palavra de Deus no seu coração, da nossa amiga, no dia de hoje. Um abraço apertado, demorado e carinhoso. Tire os olhos do seu problema. Começa a olhar para Deus. Eu olhei para todos os lados e não vi solução. Olhei para o céu e sei, e vi que foi de lá que veio o meu socorro. Fica muito na paz, tem um dia maravilhoso e cheio de vitória. Em nome de Jesus. Fica na paz, se cuida. Tchau, tchau.